Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do MediaCast, um espaço onde a gente vai discutir sobre o segmento broadcast, falar sobre todo o setor de audiovisual, ferramentas e muito mais. Nesse episódio de hoje, a gente vai falar sobre um sistema que é essencial na vida de emissoras de rádio e de televisão, que é o Media Asset Management. E para conversar sobre isso com a gente tem aqui o Fábio Suzuki, CEO da Mídia Portal, Henry Bartz, gerente de projetos da Videodata, e Everton Firmino, que é gerente comercial da Mídia Portal. Tudo bom, pessoal? Tudo certinho com vocês? Bom dia, Renato. Bom dia, Henry. Bom dia, Everton. Bom dia, pessoal. Maravilha. Então, queria começar com o Everton, que tem bastante experiência aí, conversar com os clientes e entender, passar essa mensagem de como é que a gente pode utilizar um MAN, o que é esse sistema, né? Como é que ele pode ajudar nesse fluxo das emissoras. Everton, você conseguiria começar para a gente conceituando o MAN, como é que ele pode auxiliar nas emissoras? Perfeito, Renato. Bom, nós temos dois tipos de clientes aí, né, de pessoas com dores, tá? Os que já conhecem a ferramenta MAN e os que estão buscando uma ferramenta para auxiliar na gestão do seu acervo. De qualquer modo, os dois têm a mesma dor, que é quando você começa a ter um acervo, que ele começa a crescer e pastas, organização através de uma tabela Excel já não faz mais, já não tem mais, não consegue mais trazer aquilo que está buscando, sem contar que, geralmente, nesses casos, você tem a necessidade de uma pessoa por trás dessa organização, e essa pessoa, você fica totalmente refém, né, dessa pessoa. Então, com uma ferramenta de gestão, você tem a possibilidade de, primeiro, ter um cadastro dessa mídia desde a sua idealização. Então, estou pensando num novo projeto, num novo programa, tá? Então já começo a entrar com metadados na ficha de produção desse determinado conteúdo, e ele vai acompanhando até a sua finalização, tá? Com os campos, e esses campos sendo preenchidos serão os mesmos que você vai cruzar depois para fazer a pesquisa. Então, no modo geral, o MAN ele é a ferramenta que auxilia na catalogação, tá? Para a futura busca, tá? Desse mesmo material. Eu gosto de citar um exemplo. Vamos pegar aí, pense num presidente da República, tá? E quantas vezes que determinado presidente da República fala sobre determinado assunto. Imagine você organizar isso dentro por pastas ou até mesmo numa tabela Excel. É praticamente impossível você buscar aquilo que foi dito, aquilo que foi falado, aquele determinado assunto, né, de determinado presidente. Então, com uma ferramenta de MAN por trás, isso é possível. É possível tanto por essa ficha de catalogação que eu disse, como também por metadados hoje, né, apoiados na inteligência artificial. Seja pelo que foi dito, tudo que é dito é transcrito e o sistema também consegue vincular com o vídeo, seja por reconhecimento facial ou reconhecimento de objetos. Então, hoje a ferramenta ficou muito mais inteligente, óbvio que isso também traz mais complexidade para o sistema, porque a geração de índices para pesquisa, né, elas cresceram exponencialmente com essas tecnologias, mas nesse sentido a gente também já se adaptou. Então, fazendo um overview, né, e daí só uma questão, né, tanto emissoras, como você bem disse, como também produtoras de conteúdo hoje nos buscam, nos procuram, tá? Porque elas não conhecem da ferramenta, e produtores de conteúdo para você, a gente, pelo uso que você desenhou, talvez uma associação automática seja jornalismo, né? O conteúdo jornalístico das emissoras de rádio, de televisão. Só que o uso do MAN, ele está um pouco além disso, né? A gente pode falar de conteúdo de esporte, conteúdo de entretenimento, enfim, tudo que precisa ser acervado e recuperado com agilidade. Não só o jornalismo, mas o esporte também é um bom exemplo para isso, né? Perfeito. Um exemplo fora da curva aí, né, que a gente tinha iniciado a conversa,
é uma plataforma que nós atendemos, é uma plataforma online, tá, de saúde. Então tem muito conteúdo lá de saúde. Essa plataforma ela produz cerca de 8 horas de material gravado por dia e mais 12 horas de conteúdo ao vivo. E saúde é um conteúdo atemporal. Então, eles recuperam muito material. E no primeiro momento, essa empresa ela estava servando tudo numa nuvem, certo? E quando precisava de determinado material, alguém ia lá e buscava 2, 3 materiais daquele determinado assunto, fazia o regresso da nuvem para que quem tem a demanda, né, pudesse analisar e tudo mais. Para ver só nesse sentido aí o ganho, hoje, tá, tudo que é ingestado, eles conseguem assistir antes de fazer o download, assiste, porque a gente gera uma baixa de todos os arquivos, um arquivinho em baixa resolução para pesquisa. Então, pesquisei, ele me traz uma lista de resultados, e ali eu consigo dar um play e, opa, esse aqui Nesse é o... caso, a gente não está nem falando de uma plataforma, de uma emissora, né? A gente está falando de uma plataforma OTT, uma plataforma que está usando esse vídeo como seu produto, seria isso? Exatamente. E por ser uma plataforma de saúde, eles recuperam muito material, eles buscam muito, eles têm essa necessidade. Tá? E ali, como eu estava dizendo, então ele pode inclusive fazer um corte específico de determinado vídeo que está na nuvem, né, ou está na infraestrutura local e o sistema traz em alta resolução, o arquivo que foi gravado em alta resolução, somente aquele trecho. Então isso de fato traz muita agilidade, tanto na pesquisa, achar exatamente o que está se buscando, tá? Como até mesmo na economia, nesse caso, né? Se você vai fazer um regresso de uma nuvem, você está pagando pelo regresso. É o principal custo das nuvens hoje em dia. Vamos integrar então um pouquinho aqui a conversa com o Henry, que tem experiência aí na construção desses fluxos, né? Na operação disso aí no dia a dia. Henry, como é que o MAN ele de fato otimiza o trabalho das emissoras que você monta esses projetos no dia a dia? Olha, o que eu acho interessante, costurando com o que a gente já conversou por aí, né, é uma palavra que aplicam à mídia, que ela é um ativo, né, dentro da empresa. Na verdade, ela é ativo desde que você consiga fazer que ela renda alguma coisa além da sua primeira exibição. E nesse sentido, se você não tiver uma plataforma para orquestrar isso, no caso o MAN, você vai ter um passivo, porque você vai ter que guardar ela em algum lugar, vai ter que estocar direitinho, senão você vai perder ela, vai perder esse acervo. Então, assim, o MAN vem com essa característica de, além de metadados, desse enriquecimento todo que pode ser feito em conexões com tecnologias novas como inteligência artificial, ela lhe proporciona a oportunidade de reuso do conteúdo. E reuso, no mínimo, é você fazer com menos, né? Você já tem alguma coisa feita, você vai reutilizar ela em qualquer situação. E vamos dar um exemplo aí que vem pela frente, uma TV 3.0. De acordo com o que uma pessoa está assistindo, ela aperta um botão do controle e no celular dela ou na própria TV vem um conteúdo adicional relacionado àquilo que é um reuso de um conteúdo que já foi exibido uma vez. Então, assim, vai estar na ponta do dedo das pessoas o reuso de conteúdo. Se você não tem uma plataforma para orquestrar desde a produção, onde você evita o retrabalho de ter que contratar alguém lá no CEDOC para estar entrando os metadados básicos da mídia, você acompanha essa mídia durante o processo de produção dentro da sua produtora, da sua televisão, da sua OTT, não importa, você vai gerar conteúdo e vai guardar conteúdo. Se você não acompanha isso, você não tem esse potencial, você vai ter que ir lá na frente colocar alguém para digitar, ou num sistema separado, ou como a gente vê muito por aí, né? O cara vai lá, põe o conteúdo dele no YouTube, já estou acessando um público, faça um cadastro no YouTube, beleza. Mas, puxa, agora eu quero expandir, eu quero agora ter controle mais preciso da minha audiência e tudo mais. Como é que eu faço isso dentro do YouTube? Puxa, eu vou ter que fazer numa plataforma própria. Na última conversa a gente falava sobre isso, né? Eu, apesar de ter essa cara de novinho aqui, eu sou da época da fita ainda. Eu ainda peguei essa época da fita. Na verdade, uma migração, né? Mas ainda se usava fita, então sempre que era necessário recuperar material, você precisava consultar um sistema, buscar uma retranca, saber em que fita estava, pedir para um setor de captura fazer a captura daquele material, né, digitalizar aquele material para aí sim você conseguir usar.
Então, um trabalho muito grande, que muitas vezes impedia que a gente usasse material de acervo no dia a dia, né? A velocidade então, de acesso. Esse cenário que você desenhou seria o ideal, né? Eu acho que até a gente conversou sobre isso também. É como se quando você implementa uma ferramenta de imã, você tivesse um CDOC particular para você. Você entra na fila do CDOC real, a sala lá onde você ia na videoteca e pedia uma determinada fita. Então, esse é um ganho de escala muito grande, onde você tem na mão de qualquer pessoa dentro dessa área de produção acesso aos materiais que já foram produzidos. Fábio, você tem bastante experiência na construção desses fluxos, né, de mídia. Como é que o MAN consegue ajudar a otimizar essa operação dia a dia das emissoras na construção de fluxos? Porque o MAN, a gente fala muito de acervo, mas o MAN ele também consegue dar destinação para essas mídias, né? Talvez um uso até mais, digamos assim, essencial pela agilidade que se tem na operação, né? Exatamente, né? A solução... Olá, Renato. Exatamente, essa solução de MAN, né, que a gente vem desenvolvendo, ela busca gerar integrações, né? Eu acho que a gente pode repassar um pouco a história, né? Que quando essas soluções de MAN começaram a surgir, né, o mundo de broadcast ainda usava muito a fita analógica, né? Inclusive, eu participei do desenvolvimento de uma das primeiras soluções que apareceu no mercado, que foi o Media 360. Né? Ele foi desenvolvido em parceria com uma companhia chamada Informix, né, que tinha um banco de dados, e duas grandes empresas de broadcast, que seria a CNN e a BBC. Né? E na época eles ainda estavam usando muito fita, mas já surgiu esse universo de arquivos digitais, arquivos de vídeo em formato digital. E ninguém sabia como criar um sistema para organizar os fluxos que estavam em transformação. Então, a Informix desenvolveu uma solução, eu diria, revolucionária na época, porque se você imaginar o que era feito antes, né, como são empresas de notícias, chegava uma notícia, né, com material de campo, aí tinha que gerar 30, 40 cópias daquela notícia. Então, você colocava a fita num VT e copiava para 40 fitas, distribuía essas fitas dos tradutores, dubladores, né? Aí gravavam um novo material em cada nova linguagem para ser transmitido para diferentes países. Então você vê que é um fluxo bastante complexo, né? Com muito tráfego físico de conteúdo, que quando vai para o modelo digital, ele é muito impactado, né? Principalmente financeiramente, né? Você não precisa mais movimentar dispositivos físicos. Então, nesse aspecto, foi uma grande revolução, né? E essa revolução... Exatamente nesse cenário, né? Nesse cenário de digitalização, de maior complexidade, maior agilidade, né? Que é necessária. Exatamente. A Mídia Portal foi fundada em 2008, né? Ainda estava muito em uso, né? As fitas digitais. E até interessante, né, que como a gente chegava trazendo o sistema a tráfego de arquivo digital, né, de vídeo, né, muitas pessoas enxergavam a gente como se fosse um inimigo do trabalho que ela fazia. Vocês vão tirar as fitas da minha mão. Né? Isso acontece na operação, vídeo mesh, realmente. E é engraçado como que a tecnologia dá voltas, né? A TV Cultura é um dos nossos clientes mais antigos, né? E eu lembro de um vídeo que eles estavam resgatando, né? Então, o resgate do material de acervo antigo, trazendo para o digital, é um foco do trabalho que a gente desenvolve, né? Auxiliar nesse processo de transição, além do fluxo de trabalho atual, né? Que para realmente adotar um modelo tapeless, né? Então, eu lembro de uma fita que eles estavam digitalizando, da Elis Regina, comentando sobre o surgimento dos VTs, né? Que antes era tudo gravação ao vivo, aí surgiu os VTs e ela falando, e agora os VTs surgiram e vão tirar o nosso trabalho. Né? Você citou um termo que fazia tempo que eu não ouvia, Fábio, desculpa o parênteses, tapeless. Realmente, essa é uma expressão característica, né? Dessa época lá atrás, em que o tape era a base de tudo, você estava arrancando o tape das pessoas, ou seja, você tirava o chão de trabalho delas, né? Com o tape lá. Exatamente, né? Hoje é inimaginável, né? Você trabalhar com essa complexidade toda, ainda mais num ambiente que é tudo muito ágil, né?
Não teria como fazer. Até tem, mas vai demandar muita mão de obra, muito esforço. É uma operação de risco aí, de fato, né? Porque você está numa corda bamba todo dia. Então a gente vê foi uma inovação que a gente trouxe. Só que o que acontece? O mundo de broadcast é um mundo de operação contínua, né? E a gente que se desenvolveu em TI, por exemplo assim, né? A gente demorou para poder ter os sistemas com poder computacional, capacidade robusta de operação contínua, para realmente atender as soluções que até então eram praticamente eletrônicos, né? E se você olhar nesses últimos 10 anos, é vertiginosa, né, a adoção das tecnologias digitais nessa área que antigamente era só eletrônica, né? Então esse é um aspecto de integração muito interessante, né, porque a gente cria uma certa convergência tecnológica e uma dependência em cima da tecnologia digital, né? A gente tem que avaliar se bom ou ruim, né, porque começa a dominar todos os segmentos da nossa sociedade. Voltando ao papo ali com o Henry sobre como rentabilizar esse conteúdo, a gente vê que muitas emissoras acabam jogando conteúdo para as redes sociais. Hoje em dia estão indo para YouTube e outras plataformas, até como um canal secundário, né? Estão trabalhando dessa forma. Na sua experiência, Henry, esse é o modelo ideal? É mais um dos modelos? Como é que você vê esse mercado aí de digital? Como eu estava dizendo sobre o assunto do YouTube, né? Vários começam com o YouTube e põem as suas informações lá, inclusive os metadados, os vídeos e os metadados. Mas ele está limitado à ferramenta do YouTube e às poucas integrações que tem, e não tem o controle absoluto sobre a audiência dele, né? Agora, se ele tem uma plataforma independente dele, onde os dados estão, as informações, os metadados, os vídeos, os fluxos de trabalho, ele pode fazer associação a qualquer momento com qualquer plataforma de publicação de conteúdo e trocar de uma para outra com o menor dos impactos possíveis. Então, sim, a rentabilidade é muito mais versátil na mão de alguém que tem uma ferramenta de orquestração, um MAN, conectado a plataformas de publicação, do que alguém que está só dentro de uma das plataformas de publicação, colocando o seu conteúdo lá. Não sei se eu acho que até tinha imaginado. Pegando o gancho com a fala do Henry, geralmente, Renato, quando as empresas partem para esse lado, elas acabam até adotando um sistema totalmente à parte do sistema de MAN, e com isso você tem duas equipes, muito retrabalho, tá? 2 acervos, enfim, você duplica muito esforço e infraestrutura. Tá? Enquanto se tendo essa integração, né, você já consegue, a partir do MAN, já entregar boa parte dos metadados para essa plataforma, ou até mesmo, né, a gente chega até mesmo à parte do CMS, que é orquestrar diretamente com uma interface já pronta, e a gente integra com essa interface, o que é possível fazer também, né, fazer a parte de CMS junto com o Media Portal. O Henry foi um dos pioneiros nessa ideia aí, inclusive, foi bom a gente ter falado, que ali, e Henry, daí me corrija se eu estiver errado, o que foi feito lá na época que você estava como gestor dessa demanda, foi incluído novos campos dentro da ficha que já existia, pensando no fluxo OTT, né? Então, exemplo, sinopse, elenco, coisas que são necessárias para uma plataforma OTT, foram incluídos a essa ficha, e o sistema acabou levando e contribuindo demais junto com esse fluxo, né? Uma coisa que você me lembrou é que, a gente está falando bastante da ferramenta, mas talvez se você não tiver dentro da sua organização a estrutura organizacional adequada, aí já vai aparecer uma ruptura. Por exemplo, o protagonista dentro de uma é o CDOC, a central de documentação de uma emissora, de uma produtora, do que quer que seja. Se você não definir de que dentro da sua estrutura organizacional o fluxo de quem armazena, quem é responsável pela informação é o CDOC, você já vai ter uma ruptura em que uma coisa vai ser documentada por aqui, o pessoal da web pode querer publicar só na web, o pessoal da rádio pode querer publicar só no ambientezinho da rádio, você já tem fragmentada a informação na origem. Enquanto que, citando o projeto que você mencionou, Everton,
lá atrás o que nós fizemos foi, primeiro definimos que o CEDOC é o centro de tudo. O Fábio lembra disso, na época que a gente só usava o MAN para catalogar a fita e localizar a fita mais fácil nas prateleiras. Depois a gente viu a oportunidade interna de um desejo da administração paralelo ao nosso, que era de um dia conseguir publicar todo aquele acervo em uma plataforma na internet, e conseguimos atrelar os dois projetos, o projeto de MAN com o projeto de produção, a ponto de que, evitando o retrabalho nos processos de produção do conteúdo, a gente conseguisse publicar o conteúdo onde o pessoal da web queria colocar, que era num aplicativo para OTT. Então, assim, por conta de estrutura organizacional e de ferramentas aplicadas em cima dessa decisão organizacional, a gente teve a facilidade de aproveitar disso no futuro. Na verdade, então, é uma ferramenta que vai te permitir ter mais o controle do seu acervo, né? Eu não sei se é um caso comum, mas eu já conheci algumas emissoras que montam o acervo deles no YouTube. Então, a transmissão ao vivo acaba armazenada lá, mas o conteúdo no YouTube é um conteúdo do YouTube, não mais da emissora, né? Então, existe um problema aí. Assim como os espectadores. Os espectadores são do YouTube, não são de quem tem o conteúdo. Esse é um ponto muito interessante da decisão estratégica. É uma questão sensível aí que, se você tem meios de poder jogar o seu conteúdo para o YouTube, mas se por alguma decisão estratégica essa não for mais a melhor opção, o MAN consegue te ajudar a direcionar todo o conteúdo passado também para uma outra plataforma, né? Agora, vamos pegar um exemplo em cima disso, de situação operacional. Quem que produz conteúdo que em um determinado momento, por uma decisão judicial, por uma decisão estratégica, não tem que suspender um conteúdo daqui para ali do ar? Imagina você fazer isso com, digamos que você já seja de tamanho médio, tem aí 3, 4 plataformas de publicação de conteúdo. Como você garantiria de que a ação de bloquear foi feita efetivamente, se você não tem um lugar único onde você vai lá? Encontrei todos os materiais que são de determinada pessoa, que eu não posso mais publicar, desativar todos eles, ou despublicar, tirar de circulação. Em uma plataforma de MAN, você consegue fazer isso com alguns cliques. E daí toda a estrutura da plataforma do CMS vai corresponder à sua decisão. Como você faria sem a ferramenta? A gente entrou em um conceito também um pouco interessante. Não sei se você que foi responsável por esse projeto, mas na Novo Tempo tem um case de MAN mais CMS, né? Onde tem toda a plataforma de gestão desse conteúdo, desse acervo, e também toda a plataforma de exibição para o usuário consumir, né? Como se fosse o Netflix da emissora, né? Foi você também o responsável por esse projeto de implantação? Exato, foi aquela oportunidade que eu citei há pouco de que tínhamos o sistema para meramente catalogar fitas, mais tarde ele passou a organizar os arquivos em fitas de dados, daí, não mais em fitas de vídeo, e em um determinado momento, a Novo Tempo viu como necessária a ideia de, poxa, vamos colocar esse conteúdo que a gente tem disponível nas plataformas de OTT, no caso, o NT Play. Então, poxa, mas o que a gente vai fazer? Vamos começar a pegar e recuperar material para dentro de storages e começar a publicar isso nas redes sociais? Em discussão interna, a gente chegou à conclusão de que, se atrelássemos o MAN, que já estava controlando a produção, a um sistema de CMS e um aplicativo na ponta, a gente conseguiria reaproveitar os esforços de todo mundo em gerar o conteúdo. Então, e assim foi feito. A plataforma do NT Play é uma forma de entregar o conteúdo que está sendo rastreado por dentro do CEDOC e do MAN de ponta a ponta, desde o momento que ele é idealizado até o momento que ele é arquivado e então publicado nas devidas localidades. A gente está até aqui exibindo a plataforma do NT Play. É um caso, acho que, de bastante sucesso, né? Porque a plataforma é muito bonita, tem uma usabilidade muito interessante também, e é uma questão até de um investimento, me parece, muito baixo para você fazer uma implantação desse tamanho. Everton, você consegue desenhar um pouco esse case aí para a gente? Então, Renato, vou pegar o gancho até para passar para o Fábio, porque a maior complexidade que tem aí nesse projeto tem dois pilares, né, que é o fluxo de trabalho e o fluxo de arquivo, certo? Então, e daí a gente tem um doutor dentro da Mídia Portal, que é o CEO, Fábio Suzuki, que é uma das pessoas que de fato, ele
ele é um dos nomes do mercado, tá, aqui sobre fluxos. E você ter essa noção, e é um dos nossos principais trabalhos no primeiro momento de implantação, ou até mesmo de pré-venda, é entender esses fluxos juntamente com os nossos clientes. Tá? Quais são os desafios? Da onde que essa mídia vai sistematizar? Como que a gente faz para sistematizar aquele fluxo de trabalho que hoje é manual? Ou que hoje tem 2, 3, 4 sistemas ali fazendo esse trabalho. Ou eu preciso mandar um e-mail para o fulano de tal para autorizar tal conteúdo e internalizar e fazer tudo isso dentro de uma plataforma. Como que eu vou fazer a gestão de N servidores num projeto desse? Porque são muitos equipamentos e são muitas tecnologias envolvidas no mesmo projeto. A gente está falando aí de conexão, a gente está falando de máquina virtual, a gente está falando de distribuição, a gente está falando de uma série de equipamentos, empresas, sistemas que a gente precisa estar integrado, tá? Para poder colocar tudo isso de fato no ar. Então, assim, eu vou até passar a palavra para o Fábio, que daí ele pode, diz o outro, escovar byte nesse sentido aí, tá? Falar um pouco mais a fundo. Sobre esse projeto que a gente tem com a Novo Tempo, ele é um projeto realmente muito representativo, né? E uma das complexidades mais interessantes que a gente resolveu é realmente integrar o fluxo de broadcast com o fluxo de broadband, né? Então, a televisão, ela tem que alimentar uma exibição linear, né, de conteúdo. Então, no caso da Novo Tempo, eles têm muitos estúdios, muita gravação de conteúdo e depois a pós-produção, né, para poder fazer a exibição. Então, para agilizar esse fluxo de produção para broadcast, um programa de 1 hora é separado, por exemplo, em 3 blocos de 20 minutos, porque aí você consegue dar vazão a um fluxo de trabalho de produção. Acontece que, se você pegar esses vídeos blocados, né, e colocar na internet dessa forma, é bastante desconfortável para quem vai assistir. Então, como que a gente fez a integração? O próprio Mídia Portal estabeleceu regras de publicação, né, junto com a equipe de produção da TV Novo Tempo, e a gente falou, olha, a gente coloca a claquete, a gente coloca esses elementos. Então, para a gente gerar um vídeo único de um programa, a gente está recortando as claquetes, consolidando os vídeos como um único conteúdo e aí publicando esse conteúdo na internet, né? Então, você vê que esse é um fluxo totalmente automatizado e bastante interessante, né? Porque aí é só acompanhar a produção, né? Que aí o vídeo, magicamente, por exemplo assim, aparece lá no portal, né? É interessante. Magicamente, nem tanto. Acho que muito, apesar de parecer muito simples, né, para quem está consumindo isso, a complexidade para fazer essa operação, para montar essa operação e fazer isso ser simples, é que realmente tem um esforço muito grande. Justamente, aí a gente começa a ter alguns outros desafios, que é a velocidade para a publicação. Então, teve que aumentar o poder computacional para poder processar todos esses arquivos de vídeo, né? Então, é uma complexidade bastante interessante que tem que ser gerenciada, é como se fosse, a gente chamaria de farm de conversão de arquivos e consolidação. E, adicionalmente, foi feito um estudo, né, que quando você joga na internet, você precisa distribuir conteúdo. E aí essa distribuição pode ser feita com conversões sob demanda, né, para as pessoas que têm banda muito estreita, ou você pode ter o vídeo já pronto naquela resolução mais próxima daquela banda que vai ser consumido o vídeo. Então, é que o próprio Mídia Portal já gera todas as resoluções, né, de publicação. Isso diminui a necessidade de poder computacional quando as pessoas estiverem assistindo o conteúdo. Então, você vê que são vários aspectos que têm que ser estudados para chegar na melhor solução de distribuição. E na concepção da solução também tem um aspecto interessante, né, que até o Everton estava destacando, né, e vocês olhando a interface, que ela é muito vistosa e bonita, né, que a nossa tecnologia permite trocar essa interface facilmente, né? Então, eu sei que ele já deve ter trocado pelo menos umas 3 vezes essa navegação de interface, né? Isso agora está na mão da Novo Tempo, né? O primeiro projeto, eles contrataram
uma empresa, e hoje eles dominam e eles mesmos conseguem criar interfaces apropriadas para o negócio deles. Né? Dá até para usar, né? Então, um determinado programa, determinado conteúdo, você conseguiria segmentar numa plataforma visual diferente de outras, né? Isso aí é muito grande. Existe essa possibilidade, né? Porque o Mídia Portal gerou a base tecnológica para poder gerenciar os conteúdos, né? Que aí, no caso do portal, além dos vídeos, também gerenciamos os banners, os posters, né? E todo aquele material de mídia, né? Para poder alimentar e deixar aquele conteúdo de fácil navegação. Né? E como a gente tem as regras bem definidas, você pegar e criar outros portais é muito simples. Inclusive, aqui acho que vale a pena citar que nesse modelo de projeto que nós fazemos, ele meio que modifica os entendimentos sobre alta disponibilidade. Né? Qual que é o projeto que precisa ter alta disponibilidade de verdade? Né? A gente pode citar um caso, né? Se o portal for hackeado ou cair fora, e como a gente tem um controle, né, por exemplo, assim, o MAN, que tem todas as informações, a gente pode reconstruir o portal do zero em algumas horas, podemos assim, já que os arquivos já estão lá, né? Então, basicamente, a gente tem que reestruturar as informações e o portal. Então, ele funciona como se fosse um backup também. Isso é bem interessante. Cofre, né, Fábio? Não usaria o termo backup, eu usaria cofre. Assim, os metadados e as mídias estão salvos no cofre do MAN. O CMS, que é quem vai estar em contato com aquele monte de gente da internet, ele pode até cair, mas ainda assim tem as coisas no cofre aqui para poder reconstruir em um último caso mais grave. Né? A ideia do cofre é muito boa, né? Porque é um outro jeito de guardar dado, né? Isso aconteceu recentemente com uma emissora, né? Segunda maior emissora do país, ela foi hackeada e perdeu o conteúdo. Então, a gente não está tão distante de acontecer um desastre, né? Vamos chamar assim. E não é tão incomum a gente ouvir falar de programas que foram apagados, de um acervo de emissora que ainda estavam numa edição, e de repente um editor que foi demitido foi lá e passou a régua, apagou tudo. Acontece, né? Então, o pior caso que você citaram aqui, acho que é o do YouTube. O conteúdo não é teu, é do YouTube. E se o YouTube decidir derrubar o teu canal, ele vai derrubar. Ele vai dizer, você infringiu as nossas regras, aí não importa se você vai poder até colocar um advogado no meio, mas até você defender e provar que você estava certo, você ficou sem o canal. Então, realmente, a necessidade de você ter esse cofre, né, como a gente está falando, né, é bastante relevante se você preza pelo teu conteúdo. Até pensando na orquestração, se a gente pensar na orquestração do cofre, com vistas à resiliência, como é um cofre digital, né, você pode falar assim, bom, fisicamente eu tenho isso em um local, em um provedor de nuvem ou dentro da empresa. Poxa, mas será que isso é suficiente para minha segurança? O meu conteúdo é tão importante, eu quero agora trabalhar com 2 cópias do conteúdo. Como você faria isso sem uma ferramenta para orquestrar isso? Eu tenho a minha cópia daqui, a minha cópia do lugar A e do lugar B, né? E esses 2 lugares são fisicamente apartados. Se você não tem uma ferramenta, você vai ter muito mais trabalho para orquestrar tudo isso do que com uma ferramenta centralizada para gerenciar o acervo. A gente vai bater um papinho sobre infraestrutura um pouquinho mais para frente. Eu queria voltar num ponto que me chamou bastante atenção. Nesse caso aqui da Novo Tempo, eu acho que não é exclusivo, mas isso aqui seria uma solução multidepartamental, né, para integrar múltiplos departamentos de uma emissora. Então, aqui a gente está falando de controle mestre, de edição, e até daria para integrar um núcleo jurídico, por exemplo. Me parece que é uma solução que faria isso. Everton, consegue detalhar para a gente um pouquinho? Então, Renato, eu estava escutando a fala do Fábio e do Henry e lembrei, né, vídeos, que é o que a gente está falando mais, comentando mais aqui, é meio que assim como realmente os clientes nos procuram, mas acaba que em muitos momentos o que de fato eles vão acervar vai muito mais além, né, porque a gente também acaba gerenciando arquivos de imagem, né, fotos, seja PNGs, enfim, qualquer extensão, arquivos de áudio, documentos. Então, um acervo, um MAN, ele pode acabar virando, nesse caso, um DAN, né, que daí seria de digital, e abraçando vários outros setores
de uma determinada emissora ou de uma determinada produtora. Então, todos os setores que, de certa forma, têm uma participação ou vão contribuir com esse arquivo, com esse asset, tá? Então, como foi usado como um exemplo aí, né? Hoje, muito em voga, os direitos sobre imagem e etc., que cabe muitas vezes a um departamento jurídico fazer um contrato sobre aquele determinado vídeo, sobre aquela determinada imagem e tratar ele que vai fazer o input disso dentro da ferramenta. Então, a gente acaba integrando também com departamentos que não necessariamente estão a ver com a produção, exibição, distribuição, certo? E sim aquilo que está dentro daquele ecossistema daquela emissora, daquela produtora. E isso é o que denota, talvez, assim, a maior complexidade do sistema. Porque você acaba integrando, interagindo com uma gama de sistemas e equipamentos, tá? Para fazer essa gestão. Então, como que eu sei que, de fato, esse arquivo saiu daqui e foi para lá? Que houve uma indexação bem feita dos metadados a determinado arquivo. Toda a gestão, né, é uma teia de aranha que a gente vai tecendo junto com o cliente, entendendo todo o fluxo dele para fazer essa entrega. Então, dito isso, sim, são várias as possibilidades, vai muito de cliente para cliente. Aqui a gente está falando de projetos complexos, tá? Mas também quero deixar claro que hoje temos produtos para quem quer iniciar que é a grande maioria ainda das emissoras do mercado, elas não possuem, elas ainda trabalham com uma tabelinha, com uma organização através de pastas, e como o Henry falou, né, ao invés de ser um ativo, acaba sendo passivo, por muitas vezes. E pegando o gancho também, há cerca de 2 anos, fizemos uma parceria com uma grande empresa no sistema de jornalismo no Brasil, e que, ao meu ver, abriu uma porta, faz muito mais sentido hoje para uma emissora comercial, porque a maioria das filiadas e afiliadas do mercado, tá, das grandes emissoras do Brasil, elas produzem basicamente jornalismo. Tá? Programas, novelas, fica muito com a cabeça de rede, enquanto as filiadas e afiliadas estão bem focadas no jornalismo. E com essa integração que fizemos, é possível com que o jornalista, através do sistema de jornalismo, consiga assistir o que tem no acervo, o que está sendo gerenciado pelo Media Portal, tá? E consegue, essa matéria aqui, esse trecho dessa matéria vai ser muito rica para o material novo que eu estou fazendo. Então, ela ter acesso pelo sistema de jornalismo, ao que tem no seu acervo, muda bastante a ideia deles de uso de um MAN dentro de uma emissora. Tá? Enfim, eu acho que fica uma pergunta, talvez aí para os três, qual é o tamanho que uma emissora tem que ter para adotar uma solução como o Media Asset Management? Deixa eu tentar fazer um outro paralelo, pegando o gancho no que o Everton falou. Imagina que, quando nós recebemos aquela querida máquina fotográfica digital, antes disso a gente tinha lá o nosso método de arquivamento das fotos, né? Álbuns, pastas, caixas e tudo mais. Tudo isso estava muito bem definido. E aí apareceu a máquina fotográfica digital. Quando a máquina fotográfica digital chegou, nós começamos a ter que lidar com arquivos. Como que nós, quando começamos a lidar com arquivos a despeito de máquina fotográfica digital, fazíamos? Meus documentos, dentro de meus documentos, pastinhas com arquivos e documentos que nós tínhamos. Nós pegamos esse mesmo modo de trabalho e aplicamos a acervos digitais de imagens, sons e tudo mais. Eles não são compatíveis, você pode até fazer, porque o computador permite, mas eles geram muito mais trabalho. Então, qual que é o ponto para você começar a utilizar um MAN a partir do momento que você tem acervo? Senão você está usando pastinhas de computador, de arquivos de texto, para organizar um acervo digital que tem metadados, que tem muito mais informação do que meramente o nome do arquivo e um conteúdo de texto dentro. Perfeito. Então, aí fica a pergunta, qual é o tamanho? Fábio? Essa questão que o Henrique colocou é bem interessante, né?
Porque o que o MAN traz de importante são dois aspectos, né? Justamente os metadados, para você saber o que é o conteúdo, e a própria gestão do arquivo. Então, a gente junta dois fluxos importantes, que é o fluxo de informação e o fluxo de arquivo. Se você for pensar em tamanho, né, o quanto antes começar a usar, melhor, né? Então, se você tem já uma emissora que está no estágio inicial, você começa a criar cultura de gestão, né? Porque não é simples de fazer implantação, né? Se a gente for falar soluções simples, parece que mas sempre vai esbarrar no comportamento e atitudes das pessoas, né? Então, se você vai educando as pessoas para poder ter a gestão implantada, você realmente vai ter uma grande economia desde o começo. E quando você for implantar, não será um grande desafio, será realmente algo natural, por dizer assim. Então, até a gente já trabalhou com empresas que tinham a cultura da gestão, implantar o MAN foi muito simples. Então, eu diria que o quanto antes, né, você implantar uma solução, melhor. Acho que qualquer sistema de informática, né, a questão é mais cultural do que propriamente o sistema. Geralmente as falhas também estão nas pessoas e não no sistema, né? Claro, o sistema ele pode falhar em algum momento, mas geralmente é um erro de operação. Então, o treinamento ele se faz... Você comentou até um outro aspecto importante da necessidade de ter um sistema, né? Porque por que a Mídia Portal decidiu desenvolver o sistema da Mídia Portal, né? É porque justamente os clientes querem ter alguma coisa que um sistema fornecido por, principalmente os estrangeiros com quem a gente compete, não conseguem fazer. Então, aqui a gente consegue dar uma solução adequada, né, às demandas dos nossos clientes, né? E aí vem outro aspecto, que se você tem tudo funcionando perfeitamente, não precisa de sistema. Então, o sistema vai ser muito importante quando surgir algum erro, que ao invés de você ficar caçando e descobrir o que deu errado na tua cadeia de trabalho, né, aí você chega no MAN e vê onde que foi a falha, porque ele centraliza todas as atividades em um único local, né? É assim que é o conceito, né? Até, além de ter o cofre de guarda, né, ele também é um painel central de gestão. Queria também colocar um outro ponto, Renato, que o mercado, de fato, para o custo de se ter um sistema MAN, isso há 10, 15 anos atrás, era relativamente grande. E hoje, tendo essa expertise que a Mídia Portal tem, né, desses 15, 16 anos de empresa, mais a experiência que veio já juntamente com o Fábio, nós conseguimos ter pacotes que iniciam para atender essas menores, essas emissoras menores, tá? Também. Claro que uma solução mais fechada, onde o cliente se adequa ao nosso sistema, certo? Mas ali, nada que não possibilite, porque viabiliza um projeto e ele começa a enxergar valor em cima de uma ferramenta dessa, entendendo, como bem o Fábio falou, quanto antes ele começar a utilizar, melhor, que daí ele já começa a organizar e entender o que pode ser feito com a ferramenta. E daí, no segundo passo, seria essas integrações com novos setores. Também vou utilizar do MAN para fazer as publicações, e daí é onde o projeto começa a crescer. Tá? Mas hoje existe essa possibilidade de atender tanto a pequenas emissoras, tá, como a grandes emissoras, a projetos que daí... A pergunta cara, eu acho que quem está assistindo vai se fazer a pergunta assim, beleza, eu sou uma emissora pequena, eu não tenho muito dinheiro, a gente sabe que receita de emissora de TV, ela vem enxugando ao longo do tempo, né, ela vem sendo dividida, essa receita de propaganda vem sendo dividida entre os meios digitais e, enfim, ele vem se segmentando também nesse mercado. A gente sabe que os projetos muitas vezes são enxutos, então é um desafio também fazer uma operação contínua, num sistema confiável, com orçamento muito enxuto. Então, assim, uma pequena emissora, uma pequena afiliada, ela está pronta para receber um MAN? Sim, hoje sim. Tá? Hoje, com a forma que empacotamos esses produtos, né, tá? Ela consegue se adequar. Tá? Nós dividimos uma carga, Renato, nós dividimos mais ou menos, né, para teres uma noção. Uma emissora que produz cerca de 500 gigas de conteúdo por mês.
Então, nós indicamos uma infraestrutura, um sistema, tá? E daí ela vai crescendo. Não, já é 1 tera mês, 2 teras mês. Então, com tudo isso, a gente vai analisando e dando apoio para o cliente. Claro que não é só isso, tá? Não é o único pilar para indicar qual o melhor sistema, qual que é a melhor infraestrutura, mas esse é um dos principais. Tá? Então, eu atendo a vários volumes, tá, de produção, com valores que daí vão estar mais aderentes à realidade deles. Eu seria um pouquinho mais incisivo. O MAN está pronto para qualquer tamanho de emissora. A emissora tem infraestrutura organizacional para utilizar um MAN? Perfeito. E aí eu vou pegar um gancho aqui, Renato, da Videodata, que o Henry faz parte. A Videodata, ela faz um trabalho excepcional, sempre está trabalhando junto com a gente, pelo fato de ser uma integradora. Tá? Então ela já tem a visão de, qual é o parque operacional dessa emissora? Com que esse sistema vai ter que conversar? O que eu posso extrair de melhor do sistema? Né? Então, como eles têm essa visão do todo, tá, eles conseguem também auxiliar muito os nossos clientes. Então, é uma parceira, né, de comercial e, de certa forma, tecnológica, principalmente com a entrada do Henry, que trouxe toda uma bagagem, tá, trouxe todo um entendimento, porque eu vejo o Henry como um dos principais, talvez uma das principais barreiras, muitas vezes, das emissoras, não cair a ficha que eu preciso de alguém, eu preciso que o SEDOC... Isso é organizacional, não é uma questão só de comprar uma ferramenta. É organizacional primeiro. Né? Uhum. Então é onde a Videodata também acaba contribuindo, tá? Sabe, Renato, com essa inteligência de como fazer, não simplesmente, vamos comprar um MAN, meio que são questões óbvias. Se eu tenho um acervo de teras, ou até mesmo de petas, né, como são os casos que a mídia portal atende, é óbvio que eu vou precisar de uma ferramenta de gestão. Mas, e além disso, como que eu exploro, né? Como que eu tiro o melhor dessa ferramenta? Então é onde parcerias como a gente tem com a Videodata faz total diferença. Desculpa, tem muito cliente que às vezes tem uma Ferrari na mão, mas está andando a 60 por hora, né? É exatamente isso. Desculpa eu insistir no ponto, mas o MAN não é uma varinha de condão. Ele não vai fazer mágica no processo de trabalho da empresa. Não. É o contrário. É o processo de trabalho da empresa que vai ser a varinha de condão no MAN e vai utilizá-lo 100% para o que você quer lá na frente, né? O seu plano de negócio. Oi, Fábio, quer falar? É interessante isso que o Henry comentou, porque a gente eu colocaria 2 perfis de projeto, né? Tem um projeto em que a gente coloca um MAN para gerir, né, realmente o acervo, mas tem pessoas que conseguem enxergar o MAN integrado ao fluxo de trabalho, né? E aí são vários fluxos com os quais nós já integramos, né? Um deles é justamente a catalogação e indexação com a guarda do conteúdo, né, que é a formatação do cofre. Pode ser, como a gente comentou, do fluxo de integração, broadcast, broadband, né? Pode ter muitos outros fluxos com os quais podemos estar trabalhando em cima do MAN, né? Que envolve justamente a produção de conteúdo em outros departamentos. A gente pode citar, por exemplo, a validação de produção de conteúdo com os contratos jurídicos, né, que aqui a gente integrou, é um fluxo até bastante complexo e muito interessante que várias empresas demandam, e hoje ele é muito, digamos, artesanal, né? Não existe um sistema que faça isso, mas dentro do MAN a gente consegue sistematizar. Então são muitos fluxos que podem ser estabelecidos, mas como o Henry comentou, né, depende da atitude, da mentalidade das pessoas envolvidas para que isso funcione de forma apropriada, porque muitas vezes a gente acaba oferecendo um fluxo e o cliente não entende, né? Então ele só usa o arquivamento, que é a função primordial, podemos dizer assim. Pois é, recentemente eu conheci um case, eu achei muito interessante, falando de jornalismo especificamente, onde o ingeste de material ele passava por um fluxo de trabalho que já fazia essa distribuição das mídias de maneira ágil para vários departamentos da emissora. Isso num programa que está ao vivo, e esse material precisa ser exibido, acaba, se não facilitando, acaba até permitindo que ele seja exibido, né?
Porque se chega bruto, sem uma adequação de mídia, ele muitas vezes não vai ao ar. Exatamente. Exatamente, eu acho que você pode citar o caso lá da integração com Editing Place e Growify, né, Everton? Exato, era isso que eu estava lembrando, tá? Nós temos... Daí vou citar clientes públicos, Renato, que tem essa demanda mais latente, assim, mas qualquer um pode se identificar que tenha a demanda de... Estou tendo ingeste de ao vivo e, ao mesmo tempo, já seria... E eu vou reutilizar isso... Vou utilizar desse ao vivo com jornalismo que vai ser na sequência, tá? E isso dentro de uma emissora pública, de uma casa legislativa, é muito latente. Então, enquanto os deputados, vereadores estão no plenário e está sendo transmitido esse material ao vivo, né, esse conteúdo ao vivo numa emissora, numa plataforma, hoje, com as integrações que nós temos, eu já consigo montar um fluxo de esse material entrar diretamente para um storage de edição. Simultaneamente, eu gero outras taxas que vão ser utilizadas como proxy de pesquisa para o Media Portal, ou um arquivo que vai ser publicado na internet, que vai ser muito menor, o tamanho desse arquivo, para essa finalidade. E, simultaneamente, eu estou liberando esse arquivo para que os editores possam trabalhar e editar, já deixando pronto o material, mesmo com a sessão em andamento, já finalizando o material que vai ser exibido num jornal que vem na sequência. Com isso, traz um ganho muito grande para a produção, né? Ao invés de você ficar com alguém ali aguardando esse material até finalizar uma sessão que muitas vezes elas passam do tempo que tinha sido pensado inicialmente, eles já poderem antecipar esse trabalho traz um ganho muito grande. A gente falou de operação de TVs pequenas que o MAN conseguiria atender, mas a Mídia Portal tem um case que se não me engano, é o maior acervo da América Latina também, que é o da TV Cultura, ou um dos maiores, né? Daí eu vou deixar para o Fábio para falar de números aí da TV Cultura, que realmente é espantoso, o número de produção diária, o que eles têm de fitas robóticas. A TV Cultura é cliente desde 2008, né, que a gente trabalha com ele. Na realidade, antes de 2008, acho que é 2006, que eu comecei a trabalhar na TV Cultura, né, implantando a solução de MAN, né. No começo era um projeto bastante pequeno para poder fazer a transição do material que estava em quadruplex, e eles estavam digitalizando, né, gerando os arquivos. Né, porque somente os VTs quadruplex eles têm uma vida útil bastante limitada, e se for falar em números, né, acho que existem, talvez aqui no Brasil, 2 ou 3 em operação, né, e no mundo inteiro talvez não chegue a 10, né, dezena aí de VTs que estão realmente em condições de operar. Na TV Cultura tem um acervo representativo, eles já terminaram de digitalizar essas quadruplex hoje, né, já passaram bastante tempo, né, e já estão focadas nas fitas, se não me engano, uma TIC agora, para depois passar para o universo Betacam, que já é mais recente, né? A TV Cultura não é apenas um canal, eles têm 4 canais, né? Tem o canal Rá-Tim-Bum, a TV Univesp, a Multicultura e o próprio canal da TV Cultura. Então são 4 canais. E a gente tem acompanhado eles desde esse começo, né? E o que a gente tem observado é realmente os números, né? E a gente foi testando diferentes tecnologias de armazenamento, e diferentes tecnologias também, eu diria, de como organizar, né, os equipamentos. E é interessante que a gente observa que cada vez mais, né, o data center vai ficando mais sofisticado e ocupando menos espaço, né? Isso é um fenômeno, né, que o poder computacional cada vez mais miniaturizado, podemos dizer assim, né? E hoje eles têm uma produção diária de cerca de 3 a 4 teras de conteúdo por dia para ser arquivado, né? Apesar de que eles têm uma política de arquivar todo o conteúdo, né, para evitar algum problema de perder o conteúdo. Então, eles realmente guardam tudo que eles produzem, né, quer seja material bruto ou produzido, ou editado, né? Eu sei que a longo prazo isso precisa ser editado. Só para a gente entender o tamanho, o acervo deles, ele está em mais ou menos quanto?
Colocando em números, se não me engano, só o material digital já está em torno de 7 peta, né? Só que ainda tem material de fita que está sendo digitalizado, né? Então, talvez chegue lá uns 10 peta depois de digitalizar tudo, né? Mas se considerar o tempo. É que o tempo ainda é inexorável, né? Assim, conforme passa o tempo, mais conteúdo é produzido, né? Então, o acervo só cresce. Realmente só cresce. Se você não cria, para esses acervos muito grandes, né? Se não tem um sistema, é praticamente inviável de você ter uma gestão, né, e transformar ele no ativo, né? Aí vira um passivo, como o Henry estava comentando. Henry, falando desse cenário aí de emissoras que têm um grande acervo, a gente vê muitos canais hoje em dia, canais fast, né, produzindo conteúdo e colocando em TVs uma experiência quase que a mesma de uma TV aberta. Porque para quem está zapeando ali, muitas vezes nem sabe que tem a diferença de um canal fast um canal aberto, né? A experiência dessas novas televisões, elas já oferecem isso. Essa é uma oportunidade também para as emissoras que não se organizaram se organizarem e as que já estão organizadas para colocar esse conteúdo disponível no canal Fast. Bom, eu vou pegar gancho numa coisa que o Everton falou, acho que você também, né? O mercado publicitário, né? As verbas de marketing e publicidade estão cada vez menores e a televisão, os meios de divulgação estão disputando espaços cada vez mais apertados para esse dinheiro, né? Então, se você tem um único modelo em que você publica conteúdo, como você vai rentabilizar mais, sendo que você está cada vez mais, tem mais concorrência nesse mesmo espaço? Então, quando você tem um sistema de MAN, você consegue deixar essa quantidade de informação à sua disposição para reutilizá-la num Fast, como eu citei lá no início, né, de repente meio no começo da conversa, numa TV 3.0, numa TV 2.5, que já está por aí rodando mais ou menos, né? Ou a 3.0 que vem em seguida, você já começa a ter plataforma para trabalhar nisso. Porque se você só estiver fazendo o seu linear ou indo para um nicho específico, tem que ser um nicho muito bom para isso estar lhe dando dinheiro com o tempo, certo? Então eu vejo essa situação. A oportunidade sim há para quem tem informação gerenciada para aproveitar a oportunidade. Senão ele vai ter muito trabalho para colocar esse conteúdo lá. Retrabalho. Agora, para quem já tem um MAN, uma emissora que já está rodando, uma emissora de rádio, uma emissora de TV, que já tem um sistema de gestão, às vezes, talvez nem um MAN, mas um sistema que organize esse conteúdo, é possível fazer uma migração de sistemas sem solavancos, sem causar um problema nessa operação que, como o Fábio colocou aí, é o desafio de você ter uma operação contínua e fazer alterações? Renato, eu entendo que uma ferramenta... Se me permite, posso depois eu passo a bola para ti, até porque a gente está passando por alguns cenários desse agora, tá, Henry? Essa resposta ela tem algumas variáveis, Renato, mas no geral, sim, nós conseguimos reaproveitar todo o legado, tudo aquilo que foi para o sistema, que está no sistema legado, e trazer isso para dentro da nossa plataforma, para dentro do nosso sistema. Tá? Isso depende principalmente da outra empresa, do outro lado da outra empresa, dele disponibilizar, tá? com que a gente pegue tanto os metadados, né, como os arquivos, e possa fazer esse vínculo dentro de um novo sistema. Então, vamos fazer um paralelo, assim. O sistema legado existia 10 campos na ficha dele, e eu entendo como que eles eram organizados e trago já para dentro do Mídia Portal com esses metadados e vinculo a um determinado vídeo. Mas eu preciso ter acesso a esses dados, certo? Então, tendo a garantia de acesso a esses dados, do nosso lado, a gente consegue fazer, certo? Então, é bem comum. Quando é um arquivo digital que está organizado por pastas, a gente também consegue tratar. Tá? Não tem um sistema ainda, mas eu já tenho uma organização padrão, certo? Então, através de uma retranca de um arquivo, através de uma organização de pastas. É o que conversa com a cultura que o Henry estava falando, né? Quando existe essa cultura, fica mais fácil fazer migração, implantação. Exatamente. Agora daí devolvo para ti, Henry. Devolvo para ti aí, para você continuar, tá?
Certo? Não, imagina que eu ia pegar o gancho exatamente na cultura. Se a pessoa tem um sistema e esse sistema que ela utilizou foi um sistema que engessou o trabalho dela de uma forma, não tem como você simplesmente portar para um outro sistema sem algum tipo de atrito. Não vou chamar de trauma, mas vamos chamar só de atrito. Você vai ter que desgastar, esquentar, mexer nesses processos para poder se adequar a uma nova ferramenta. Não se adequar a ela porque ela era engessada, mas sim porque agora é uma grande oportunidade de você olhar para como você fazia e pensar uma maneira nova e flexível dentro de uma ferramenta como o Media Portal. Você tem essa flexibilidade de processos. Então peraí, eu estava pensando assim engessado, de repente pastinhas ou no sistema que tinha lá de arquivamento, grande ou pequeno, e agora eu tenho a oportunidade de repensar isso. Então, não vai ser daqui para ali, mas é uma grande oportunidade de usar o tempo necessário para essa migração para usufruir de processos melhores no futuro. Bom, pegando um gancho agora em infraestrutura, tá? A gente falar de uma preocupação que deve ser bem comum aí para quem vai implementar um MAN. Qual é a infraestrutura que uma empresa tem que ter, seja ela grande, seja ela pequena? É uma infraestrutura local, uma infraestrutura em nuvem, custo disso, qual é o impacto disso numa operação? Como é que a gente consegue fazer uma estimativa para quem estiver assistindo e falar, pô, tudo bem, mas eu não consigo colocar milhões aqui para implantar uma infraestrutura? O que vocês podem dar aí de opção para fazer essa implementação? E também já puxando, para infraestruturas mais complexas também, onde a gente teria um sistema híbrido, seja ele nuvem, local ou ambos, né? No caso, o Henry até citou bem, eu vou pegar um pouco do gancho dele, tá? A infraestrutura, certo? A gente vai, um dos pilares que vai balizar aquilo que eu falei, é a quantidade, o volume de produção, certo? Então, eu vou atrelar a segurança e tudo mais, muito voltado ao volume de produção. E você vai crescendo isso de acordo com o crescimento dessa produção. Então, o volume cresce, a gente consegue crescer junto com o cliente também na infraestrutura, certo? Hoje, com a nuvem, já existem muitos clientes que estão fazendo o híbrido, né? Uma infraestrutura híbrida. Essa também é uma diferença da Media Portal, de eu poder fazer o gerenciamento desse arquivo onde quer que ele esteja. Então, eu dei esse arquivo para uma nuvem, mas ele está lá, ele foi para lá, foi copiado com sucesso, eu preciso trazer esse arquivo de volta para a nuvem, eu vou precisar sair do Media Portal e ir para uma outra plataforma para poder fazer o regresso desse arquivo? Não, você faz tudo dentro do mesmo sistema. Isso rompe barreiras, né? Opa, então eu começo a ter ganhos aí. Então, Henry, passo para ti aí. Vou mais além. A gente sabe que a nuvem tem modelos agressivos de cobrança, principalmente na saída de conteúdo dela. Por exemplo, digamos que você produz um conteúdo, aí você entra no sistema e o seu sistema vai arquivar isso na nuvem. Toda vez que você precisar dele de novo, você teria que recuperar ele da nuvem. Agora imagina que com o MAN, você ainda tem a oportunidade de fazer o seguinte, vou manter uma cópia aqui, essa cópia é fiel, e eu vou colocar na nuvem. Então eu posso criar layers em que eu otimize o uso do meu recurso dentro das regras do ambiente onde eu estou. Então eu posso criar um ambiente local e para resolver problemas de disaster recovery, por exemplo, eu utilizar a nuvem como um segundo cofre. Então se acontecer alguma coisa com a minha infraestrutura local, então eu terei que lançar mão da minha infraestrutura na nuvem. Senão, eu uso a parte mais barata da nuvem, que é só mandar material para lá. Esse é um pequeno exemplo, até bem simplesinho, de como você pode utilizar a ferramenta de gerenciamento de MAN para torcer e retorcer o seu pano de dinheiro para ele sair mais umas gotinhas, vamos dizer assim. E outra questão que a gente faz bastante, Renato, muito, é bem comum nos nossos projetos, é calcular o tempo de retenção daquele material na infraestrutura local. Então e daí é onde vem parceiros como a Videodata com essa inteligência, tá? Eles vão lá e entendem com um determinado cliente reutilizam bastante o material durante um período de um mês. Não, esse cliente reutiliza bastante durante 6 meses, 1 ano. Então,
se monta uma infraestrutura para que ele tenha localmente esses arquivos durante essa retenção que ele costuma reutilizar com maior frequência, e aquele material que, passado esse tempo, ele sobe para uma nuvem e daí é guardado na nuvem, onde ele vai reutilizar muito pouco. E relembrando também, tá, pelo fato de todo material, independente de onde ele estiver, eu vou ter uma cópia em baixa resolução no Media Portal de fácil acesso, de rápido acesso. Para ele pesquisar o conteúdo que ele está buscando, ele não vai utilizar necessariamente da nuvem. Ele faz toda a busca, pesquisa, verifica se é o vídeo e, inclusive, pode fazer um trim, né, um corte do trecho específico que ele quer e recuperar somente esse trecho, trazendo uma economia aí gigantesca nesse caso. Eu ouso fazer o desafio, Renato, Quem não está utilizando um MAN, talvez não tenha feito uma conta de quanto que ele está deixando de rentabilizar. Ele está, de repente, fazendo a conta de quanto ele iria gastar e não fez a conta de quanto ele poderia rentabilizar em novos negócios. Talvez. Pegando aí, então, para a gente sintetizar, a desvantagem da nuvem seria basicamente o custo e, eventualmente, uma questão de infraestrutura que está muito atrelado ao local que a pessoa está, né? Em grandes centros, geralmente, você vai ter uma infraestrutura mais robusta. Se a gente for pegar cidades de interior, às vezes essa infraestrutura não chegou. Sintetizando, esses seriam os principais contras. Mas os prós seriam a confiabilidade de você fazer esse backup em nuvem, e uma vez lá você tem aquele cofre, né, como o R chamou, meio que selado. A empresa responsável por essa infra vai ser responsável pelo backup, enfim, esse material não será perdido, a não ser que haja realmente uma situação muito excepcional, né? É importante ler as letrinhas miúdas dos contratos e entender o que cada sigla quer dizer, cada índice, cada número colocado lá para isso que você afirmou, entendeu? E essa é uma questão que geralmente aí uma empresa como a Videodata vai conseguir ajudar, né? Montar um projeto que não traga uma furada para a operação. Muitas vezes vai pelo custo aí, mas tem que ler os termos e condições, né? E pensando numa operação local, o principal pró e o principal contra, o que você poderia colocar aí? Uma operação local, você precisa de ter pessoal que saiba lidar com pelo menos um pouco do ambiente onde você está, né? Porque você vai ter infraestrutura de TI, então você tem redes, você tem switches, você tem storages e tudo mais, e essa infraestrutura requer um pouco de conhecimento do pessoal. Você pode terceirizar tudo isso? Pode terceirizar. Mas a gente está falando de mão de obra altamente especializada. Isso pode lhe causar um certo custo. Mas, de novo, é uma conta de você montar, não é uma conta só de uma ou outra variável. Você tem que compor todo o cenário de um projeto para entender se é melhor você ir por aqui ou por ali, investir em pessoal, fazer contrato terceiro, colocar tudo na nuvem, que é o ápice da terceirização, né? Eu faço um contrato com um provedor de nuvem e ele vai se responsabilizar por tudo. E tudo isso é uma conta. Não existe mágica com dinheiro, existe conta. A conta tem que ser bem feita. Mas hoje em dia até a nuvem ela tem opções que acabam sendo mais baratas, né? Se você precisar de um projeto com um custo menor, há como equilibrar, né? Há como fazer um sistema híbrido, onde você vai ter, mais uma vez, com as letrinhas miúdas, talvez uma recuperação de conteúdo mais lenta, só que com um custo mais atrativo também. Justo. É um projeto híbrido. Um projeto só nuvem tem que valer muito a sua emergência. O meu conceito hoje de avaliar um projeto nuvem é: qual é a minha emergência de deploy? Se a minha emergência de deploy é para amanhã, não existe outra solução a não ser nuvem. Qualquer outra vai colocar em risco o que você tem de retorno, porque se o seu deploy exige essa demanda urgente, quer dizer que você vai ter um retorno muito grande. Então você investe, mas logo em seguida comece uma linha de duas contas. Qual é a conta de manter isso na nuvem? Qual é a conta de remodelar a forma como eu utilizo a nuvem? Não é abandonar a nuvem, é remodelar a forma. É justo. Acho que o Fábio contribuiu alguma coisa, Renato. Acho que o Fábio queria... Um assunto interessante aqui. Queria comentar um assunto que eu acho interessante nesse momento, que a gente está vendo só a visão do MAN na nuvem, né?
mas a gente tem visto, né, até aproveitar que o Henry está aqui representando a Videodata, né, tem muitas, não diria muitas, mas já tem empresas colocando as soluções de playout, né, na nuvem. Né? Então, quando a gente tem uma solução de playout na nuvem, o MAN passa a ser um facilitador, né, e até uma peça fundamental para organizar o fluxo de arquivos. Né? Eu acho que aqui está interessante explorar, né, como que esse ecossistema de nuvem está se evoluindo no mercado de broadcast. Concordo. É justo. Renato, só queria fazer também, eu anotei algumas questões aqui, tá? A nuvem, nós temos clientes que estão, que o nosso sistema está todo na nuvem e ele utiliza o workflow na nuvem. Então, toda a parte, tudo que ele precisa está na nuvem. Então, isso também faz sentido para esse tipo de operação, tá? Quando ele já trabalha tudo na nuvem, isso tira a barreira, né? Todas essas barreiras que a gente colocou. Agora, se ele tem, dependendo da nuvem contratada, e ele vai fazer um determinado regresso, ele precisa de fazer um regresso de determinado arquivo, existe também as barreiras da própria tecnologia. Se a gente for pegar um armazenamento frio, ele vai levar um dia para esse material retornar. Então, é importante ele também ter esse entendimento, tá? De onde dessa retenção desse material que vai ser mais utilizado ficar perto dele, certo? Então, esse é um ponto. E quando você falou da rede local, tá? Eu acho assim, os principais pilares é ele entender realmente se a rede dele está pronta para isso. Tá? Então a gente vê, não é incomum verificar que a rede corporativa tá junto com a rede de produção. Então a gente vai precisar apartar essa rede, porque o tráfego desses arquivos são arquivos pesados, são arquivos grandes, né? E que tem que ser feito um cálculo tanto de throughput, de HDs, de máquina de leitura, escrita, tá? Como a rede também tem que garantir esse tráfego, né? Então, saliento esses dois pontos também da infraestrutura local, tá? E pegando também um gancho aí no que vocês estão falando, o MAN da Mídia Portal, ele é capaz de fazer a gestão dessas nuvens e dessa infraestrutura, seja ela uma infraestrutura em nuvem ou uma infraestrutura on-premise, da mesma forma? Ele consegue orquestrar isso? Exato. Para o cliente, para o profissional, isso fica até, de certa forma, transparente, tá? Dependendo do papel de usuário dele dentro do sistema, mas a gente faz a gestão do ativo onde quer que ele esteja. E é bem comum, tá? A gente ter clientes que estão na Amazon, estão publicando no YouTube, estão publicando no Backblaze, no Wasabi, local, N servidores. Tem clientes que têm 30 e poucos servidores sendo gerenciados pela nossa ferramenta. Então, assim, essa talvez seja até a maior inteligência do nosso sistema, independente do local onde a mídia esteja, onde o asset esteja, para o Mídia Portal, ele tá gerenciando. E para o usuário, quase sempre é transparente. Até vender essa complexidade, muitas vezes, é difícil, né? Porque para o usuário final, acaba não entendendo o tamanho do problema que a gente resolve. Bom, a gente está chegando ao final aqui desse primeiro episódio do MediaCast. Eu não sei se vocês querem falar alguma coisa, deixar alguma mensagem, fazer algum comentário. O Fábio já levantou o dedo. Vamos começar por você. Não, só agradecer, né, que está sendo uma excelente oportunidade de a gente poder conversar, trazer um pouco de história e também visualizar o futuro, né? E aí eu agradeço bastante a participação do Henry, que foi excelente, né, nesse momento que a gente está iniciando o nosso MediaCast com o Renato Auer. É uma oportunidade para a gente discutir um pouco sobre quem faz o segmento broadcast, né, o segmento de audiovisual. É um espaço que eu acho que faltava no mercado, né? Fala-se, a gente produz muito conteúdo para os outros, mas não produz conteúdo falando desse segmento. Henry, você tem alguma coisa para falar, para a gente finalizar? Eu queria agradecer a oportunidade de estar contribuindo com um pouco que eu passei aí e aprendendo também, né? Porque sempre numa conversa assim a gente tem trocas de ideias, de história, como o Fábio colocou. É um momento gostoso de lembrar de como as coisas já foram feitas e poder aprender outras ideias também.
Everton. Legal, Renato. Agradeço também, Henry. Obrigado pela parceria de sempre. Tá? Eu também aprendo bastante contigo, sempre. E tenho certeza, Renato, que os novos episódios aí vão vir com conteúdos bem interessantes para quem é da área ou para quem está querendo entender um pouco mais, né, sobre essa área, tá? Para trazer bastante entendimento, né, e esclarecimento para esse pessoal. Bom, então fica aqui o nosso agradecimento para você que também assistiu o nosso episódio, né? Assistiu esse primeiro episódio do MediaCast. Um espaço, como eu falei, importante para a gente discutir o segmento audiovisual, o segmento broadcast. Então, muito obrigado a você que ficou até agora assistindo. Segue a gente na rede social, não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar os sininhos para você receber notificação de novos vídeos. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo a todos vocês. E até a próxima, até o próximo episódio. Um abraço. Um abraço. Obrigado.